Desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, Putin parece ter vivido o seu maior desafio recentemente, quando acusou o líder do grupo Wagner de traição. Segundo a Rússia, o grupo de mercenários arquitetou uma rebelião que é praticamente uma punhalada nas costas dos russos. Mas que diabos aconteceu? Quem é esse grupo de mercenários e por que eles decidiram se voltar contra Putin? Diferente do que a maioria das pessoas pensam, o Grupo Wagner não é uma empresa de segurança privada ou algo do tipo, e sim uma rede de organizações que fornecem combatentes de aluguel. Atualmente, especialistas acreditam que o grupo seja formado por cerca de 50 mil homens, a maioria deles são russos com alguma experiência militar, embora nos últimos anos o grupo também tenha recrutado membros de outros lugares, incluindo da Síria. Acredita-se que o grupo costuma recrutar principalmente veteranos do exército que precisam pagar dívidas, geralmente oriundos de áreas rurais, onde há poucas oportunidades de se ganhar dinheiro. Investigações recentes indicaram que a organização é suspeita de ter operado em cerca de 30 países e que tem 2 campos de treinamento na Rússia. Apesar de ser privada, sua gestão e operações estão interligadas com a comunidade militar, com a inteligência russa e, é claro, com o presidente Vladimir Putin. O grupo também foi ligado a um famoso oligarca russo, aliado de Putin, que foi acusado pelo conselheiro especial dos Estados Unidos de interferir nas eleições presidenciais de 2016 e que analistas dizem que poderia ser um intermediário para o Kremlin financiar o grupo. Investigações também apontam que o suspeito de ter fundado o grupo é Dmitry Yutsky, um ex-oficial do exército russo de 51 anos. Dmitry é um veterano das guerras da Chechênia, ex-oficial das Forças Especiais e tenente-coronel do GRU, o Serviço de Inteligência Militar da Rússia. Os boatos dizem que Dmitry é um simpatizante do nazismo e pode ter dado o nome ao grupo em homenagem ao compositor alemão Richard Wagner, que era reverenciado por Hitler. Embora o fundador tenha simpatias pelo nazismo, não se trata de um grupo ideológico, mas sim de uma organização de mercenários ligados ao Estado de Segurança da Rússia. O curioso é que parece um pouco contraditório que esse grupo seja enviado para a Ucrânia, já que Putin afirma que um dos motivos da sua invasão seja para desnazificar o país. Outro famoso líder e também fundador do grupo Wagner é Yevgeny Prigozhin, dono de uma grande rede de restaurantes. O empresário começou com uma rede de barracas de cachorro-quente, prosperou e conseguiu abrir restaurantes caros em Moscou. Foi em seus restaurantes que ele começou a ter contato com as pessoas mais poderosas de São Petersburgo e depois da Rússia. Sendo amigo de Putin, a empresa de Yevgeny Prigozhin foi contratada para fornecer comida ao Kremlin, além de também conseguir contratos estatais para fornecer comida a escolas militares e estatais. Em 2014, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, começaram a surgir indícios de que Prigozhin não era um empresário comum. Financiador do grupo Wagner, a empresa militar privada começou a atuar combatendo forças ucranianas na região leste de Donbás. Os mercenários ajudaram a treinar, organizar e armar milícias apoiadas pela Rússia, que lutavam pelo controle da região de Donbás. Os agentes também auxiliaram nos combates e na coleta de inteligência e teriam participado da apreensão e anexação ilegal da região da Crimeia. Já em 2015, os membros do grupo Wagner começaram a operar na Síria, lutando ao lado das forças pró-Rússia e protegendo campos de petróleo. Na Líbia, os membros atuam desde 2016, apoiando as forças do general Khalifa Haftar. Estima-se que cerca de 1.000 membros ajudaram no avanço de Haftar sobre o governo oficial em 2019. Antes disso, em 2017, o grupo foi enviado para a República Centro-Africana com o objetivo de proteger minas de diamantes. Também há relatos de que membros atuam no Sudão, guardando minas de ouro. Mais recentemente, em 2020, o grupo Wagner foi chamado pelo governo do Mali
país da África Ocidental, para fazer a segurança contra grupos militantes islâmicos. No geral, a organização está extremamente envolvida na Síria, Líbia, República Centro-Africana, Sudão, Mali e Moçambique. Mas estima-se que o grupo já atuou em 18 países africanos e é suspeito de ter operado em pelo menos 30 países ao redor do mundo. No começo do ano passado, com os planos para invadir a Ucrânia, o grupo aparentemente começou a se organizar para poder ajudar as tropas russas. Agora que você entendeu o que é o Grupo Wagner e quem são seus líderes, vamos falar da situação atual. Tudo começou na sexta-feira, quando Prigozhin acusou militares russos de atacarem um acampamento do Grupo Wagner e matar uma quantidade considerável dos seus homens. Como resposta, o grupo prometeu retaliação, bloqueando estradas e aeronaves. Inicialmente, o discurso de Prigozhin mostrava que o seu exército de mercenários iria descobrir por que existia tanto caos na Rússia. Depois, ele mudou seu discurso, afirmando que sua crítica à liderança militar russa era uma marcha de justiça e não um golpe. As coisas ficaram ainda mais complexas quando Prigozhin disse que seus soldados haviam adentrado a região russa de Rostov e ocupado importantes instalações militares. Para quem não sabe, a cidade de Rostov-on-Don é a sede do Comando Militar do Sul da Rússia e lar de cerca de 1 milhão de pessoas. O Grupo Wagner disse que iria bloquear as forças na cidade a menos que Prigozhin pudesse conversar com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o principal general da Rússia, Valery Gerasimov, quem ele culpa pela má atuação da Rússia na guerra. Como resposta, Putin deu um discurso, citou traição e disse que o que o Grupo Wagner fez foi organizar uma rebelião armada, além de ameaçar punir todos os que estivessem envolvidos nessa suposta traição. O Serviço Federal de Segurança da Rússia abriu um processo criminal contra Prigozhin, acusando o líder dos mercenários de convocar uma rebelião armada. Toda essa situação deixou a Rússia em alerta, fazendo o governo intensificar as medidas de segurança em Moscou e tomar medidas antiterroristas para fortalecer a segurança na capital. Para Putin, o que aconteceu na Rússia foi algo bem parecido com o golpe de 1917, com intrigas, brigas e politicagem pelas costas do exército e do povo, que acabaram causando a destruição do exército, o colapso do Estado, a perda de vastos territórios e, no final, a tragédia e a guerra civil. Ao mesmo tempo em que o caos está instalado entre os russos, os ucranianos comemoram o desentendimento. Especialistas acreditam que o governo da Ucrânia irá fazer de tudo para explorar ao máximo essa turbulência. Bom, na manhã de segunda-feira, do dia 26 de junho, após fazer a ofensiva paramilitar, o grupo de mercenários decidiu deixar a cidade russa de Voronezh, onde estavam depois de terem saído das instalações militares de Rostov-on-Don. Prigozhin disse que estava seguindo para o país vizinho, Belarus, após aceitar acordo intermediado pelo país para evitar o conflito armado e, consequentemente, o derramamento de sangue. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: diante desses conflitos internos, o que vai acontecer com o Grupo Wagner e com a Rússia? O futuro do grupo mercenário ainda é incerto, mas temos algumas hipóteses do que vai acontecer. Especialistas dizem que o grupo tem sido uma ferramenta útil para o Kremlin nos últimos 8 anos, promovendo seus interesses. Ou seja, o Grupo Wagner é importante para a Rússia. Diante disso, fica difícil cravar o que de fato vai acontecer e qual será o cenário da guerra sem a ajuda dos mercenários. Além disso, também é difícil dizer que Putin confiará novamente em Prigozhin. O mais certo é que aconteça uma espécie de reorganização no Ministério da Defesa. Especialistas dizem que o mais provável é que o Grupo Wagner acabe, que os soldados sejam remanejados pelas forças armadas russas e que isso seja o fim da notória unidade de mercenários. Mas vale lembrar que o Grupo Wagner não significa que todas as empresas militares privadas na Rússia que estão atuando na guerra também irão acabar. Embora elas sejam ilegais na Rússia, nos últimos tempos essas organizações se multiplicaram para ajudar os russos na guerra.
O fato é que essa revolta dos mercenários deixou claro como a autoridade de Putin é frágil e como a revolta de um pequeno grupo pode colocar a soberania de Putin em jogo. O que é que vai acontecer nos próximos dias? Só o tempo vai dizer. Mas de uma coisa nós temos certeza. Todo esse vento abalou as estruturas de Putin e colocou uma pulga atrás da sua orelha. Será esse o começo do fim do presidente russo? Vamos aguardar os próximos acontecimentos e torcer para que essa guerra acabe o mais rápido possível. Ninguém merece, né? Até a próxima.